Olá, gente, seja bem-vindo aqui a mais uma das nossas aulas, né, de especialização de visualização arquitetônica 3D, né, e falando aqui nessas aulas gerais aqui do 3D Max, nós vamos falar agora sobre as partes de seleção, transformação, tá, Snap, né, na parte de ferramenta de tools, tá? Bom, a ferramenta de tools ela se encontra nessa parte superior aqui, tá joia? Toda essa parte superior aqui é o que a gente pode falar de ferramenta de tools aí, tá? Ou barra de ferramentas, tá? É, né? Ferramenta ou tools, na verdade, né? Então, o que acontece? Só que antes de falar isso, eu esqueci de comentar na aula passada. Aqui, quando a gente cria, né, um objeto, né, no caso box, enfim, qualquer objeto em si, quando a gente está aqui no nosso modificador, a gente pode aplicar, né, esses modificadores naquele objeto, né? No caso, a gente aplicou o modificador Edit Poly, tá? Que é o melhor para a gente trabalhar com as subseleções, né, de vértices, arestas, edges, tá? Faces. E a gente, de acordo com o que a gente vai usando aqui, ele vai amontoando ali, né, no que é chamado de stack, tá? Aquela ali, por exemplo, eu vou aqui usar, por exemplo, essa daqui. Aí, por exemplo, eu posso vir aqui, ó, em acionar em desaparecer, né, como se fosse assim, um acionar e desacionar, tá? A ferramenta que a gente usou. Ou a gente ainda pode tá, vir aqui e deletar, tá? Como a gente acabou de fazer, tá joia? Então, bom, vamos lá, vamos dar continuidade aqui, né? Aqui a gente tem o undo e o redo, né? Ou seja, voltar, tá? E, e passar, tá bom? Ou seja, Ctrl V ou Ctrl Z, né? Que a gente é famoso, né? Em voltar, tá? E depois refazer novamente a ação. Aqui a gente vai falar depois sobre parentesco, tá? Aqui nós temos as ferramentas de seleção. Esse daqui, essa seta aqui, é justamente para selecionar o objeto mesmo, ou seja, com ela acionada a gente pode selecionar os objetos que estão na tela, tá joia? Tá? A gente pode vir aqui e selecionar. Outra coisa é esse segundo aqui que nós temos, que é o selecionar por nome. Tá? Por isso que é muito importante, né, você ver que ele abre como se fosse um explorerzinho, tá? É muito importante a gente ter, renomear da maneira correta, né, esses objetos aqui, né? Por exemplo, ele mostra quais são os objetos que tem na nossa cena, tá vendo? Scene Root, tá? Aqui, e nós temos um box e um cilindro, tá? Só que não é bom a gente deixar esse nome aqui, tá? Por isso que é bom a gente sempre renomear. Ou renomeamos, tá? Vou fechar aqui, ou a gente renomeia por aqui ou pelo modificador aqui, tá? Por exemplo, vou chamar ela aqui de caixa, tá? Podemos mudar a cor aqui se quiser, tá? Tá vendo que ele mudou aqui para caixa, tá? E esse aqui eu vou chamar ele de cilindro, tá? Você pode ver que ele modificou aqui, tá bom? Essa cor, como eu falei, é só a cor do objeto em si, tá? Não é ainda falando em relação aos shaders, tá? Os materiais. Então vamos deixar como está aí. Agora se a gente apertar aqui, a gente consegue visualizar, né, ele melhor. Tá? Então a gente clica aqui, por exemplo, no cilindro, tá? Clicou duas vezes, ó, ele selecionou o cilindro ali. Tá? E a gente também pode selecionar mais de um, tá? Com o Ctrl selecionado aí. Tá joia? E é isso. Isso aqui é muito importante, é como se fosse uma ferramenta, tá? Até um Explorer mesmo que a gente tem lá no XSI, no Maya também, a gente tem como se fosse uma janelinha de Explorer mesmo, tá? Para selecionar e fazer outras coisas também. Enfim, então aqui nós temos a seleção de objeto padrão, tá? Individualmente aqui, tá? Nós também temos aqui, né, essa ferramenta de seleção, tá? Por nome, que vai abrir essa janelinha Explorer. Aqui, ó, repara que tem esse triângulos embaixo, então a gente pode ter outros tipos de seleção. Tá? Para visualizar, para ser melhor, né, eu vou estar colocando aqui na minha seleção, por exemplo, de edges aqui, tá? Para que vocês consigam enxergar melhor. Essa primeira seleção aqui é a ferramenta de seleção padrão, que a gente faz um quadrado e ele seleciona, tá, tudo que está naquele quadrado ali, tá joia? Como vocês podem ver aqui, tá bom? Deixa eu mudar aqui a visualização para a gente ver essa seleção. Opa, tá? Aqui do objeto. Então, por exemplo, você selecionou aqui, tá? Ele seleciona ali, né, dos nossos
objetos em si, tá bom? Como por exemplo aqui, se eu fizer aqui, ó, eu seleciono aqui, ó, tá vendo? Ele seleciona lá, né? Logicamente nas outras câmeras ou nas outras visualizações, que é só para visualizar mesmo, tá? Esse é o primeiro, que é o padrão. Se a gente apertar e segurar, nós vemos outros, né? O segundo é a ferramenta de seleção de círculo, em que a gente aperta, segura e ele envolve tudo, ele seleciona todos as nossas componentes, tá? Do nosso objeto, tá? Que esteja nesse raio aqui, tá bom? Outra coisa que nós temos aqui de seleção, você vê que ele é bem interessante, né? Você pode selecionar vários tipos aqui, né? Vários componentes, tá? A outra forma de seleção que nós temos é essa terceira aqui, em que a gente aperta, solta, aperta, solta, aperta, solta, aperta, solta, aperta, solta, aperta, solta, aperta, solta. Depois clica duas vezes, né? E ele seleciona aquela seleção, tá, que a gente fez a priori. Outro tipo de seleção que nós temos é essa daqui, que é a mão livre mesmo, tá? A gente vem, ó, seleciona aqui, tá, conforme a gente quer, aperta e segura uma vez e vai selecionando. Depois é só soltar, ele vai selecionar todas as componentes, tá, daquela área ali, tá bom? Por exemplo, a gente vem aqui, ó, seleciona e aí solta. Ele seleciona todos os componentes daquela área. Tá joia? E por último, o que nós temos é a seleção de pintura, tá? Em que a gente vai clicando, tá? Ele seleciona aqui, ó. Aperta com o botão esquerdo, ele vai pintando, ele vai selecionando. Deixa eu colocar a face aqui para que vocês vejam melhor. Olha aí, ó, tá vendo? Ele vai selecionando, ele vai pintando mesmo, tá? Ou seja, pintando no caso quando eu falo selecionando, tá bom? E para tirar a seleção, você segura o Alt, tá? Ele vai tirando a seleção. Com o botão esquerdo você seleciona e com Alt você vai tirando aí, tá joia? Então essa aqui são as formas de seleção livre que a gente tem. Só que o mais usado é essa primeira mesmo, que é a seleção, tá, por quadrado aqui, tá bom? Apesar que nós usamos também muito aquela de pintura, tá? Eu gosto muito dela, tá? Outra coisa que nós temos aqui é esse tipo aqui de seleção Windows Crossing. O que que ele faz? Se ele tiver desselecionado, por exemplo, ele vai selecionar, tá? Deixa eu já tá aqui. Ele vai selecionar, por exemplo, aonde ele pegar aqui, né? Por exemplo, eu coloco daqui para cá, ele vai selecionar todos essas faces aonde está, aonde a minha lista, né? Aonde a minha seleção está pegando. Agora, por exemplo, se eu apertar ele aqui e tentar fazer essa seleção, ele só vai fazer a seleção naquilo que está dentro mesmo do quadrado da seleção, tá joia? Ele faz essa seleção aí pra gente, tá? Então, assim, eu particularmente eu não uso ele acionado, eu uso ele de selecionado mesmo, tá bom? Eu já gosto de usar ele assim, desta forma aqui, tá bom? Como vocês podem estar observando aí, tá? Bom, então agora a gente vai falar rapidamente sobre os nossos transformadores, tá? Os transformadores é o que? Translação, rotação e escala. Nós podemos estar, eu vou estar falando ele, na verdade, eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir em outra aula para não ficar grande, tá? Para não ficar cansativo, separar mesmo o assunto, tá bom? Então essa aula a gente falou mesmo, né, sobre aquilo que eu esqueci da aula passada, tá joia? Em relação que a gente pode fazer vários modificadores e vai juntando aqui, tá? E a gente pode sumir ou não, tá? E deletar esse modificador, tá joia? E aqui sobre as nossas ferramentas de seleção, tá bom? Então é isso que eu queria comentar aqui nessa aula, e na próxima aula a gente vai falar, né, rapidamente sobre todos os outros aqui, né, sobre as transformações e os comandos de Snap, tá joia? Então um abraço e até lá.